muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um serão de Tertuliando ou Chá das Nove. Hoje temos como tema música, religiosidade e liturgia e quero saudar todos os que estão aqui comigo nesta sala virtual, em particular o Padre Pedro Lourenço. Boa noite. Boa noite. Quero saudar também os meus colegas, Rui Valdemar e Sofia Portela. A todos. Ora bem, hoje, como vos disse, vamos falar de música, religiosidade e liturgia e gostaria de começar a nossa conversa com a importância da religiosidade no nosso dia-a-dia. Padre Pedro, o que é que nos pode dizer sobre este tema? Religiosidade no dia-a-dia. O que é que posso dizer sobre este tema? Não sendo a minha especialidade, eu acho que todos nós temos uma certa ideia do que isto pode significar e da importância que tem, e também como padre, no que sinto na vida das pessoas, da importância do fenómeno religioso. É claro que é importante distinguir o que nós somos como cristãos daquilo que é o comum do sentimento religioso ou até das diversas experiências religiosas da humanidade. Vale a pena ter presente a etimologia da palavra religião, que está ligada à religação, é um religar-se a algo que nos transcende. Claro que normalmente a experiência religiosa é um esforço do ser humano em comunicar-se, em ligar-se, em entrar em contacto com o transcendente. Nesta consciência de que há algo que está acima de nós, que há algo que nos transcende, sem dúvida. É de facto este desejo do ser humano se encontrar com esse algo, dito assim de maneira indefinida. A maior parte das experiências religiosas são iniciativa do ser humano para se encontrar com o outro. A experiência religiosa cristã é um bocadinho diferente, porque partindo desta religiosidade natural que existe no coração humano, joga com mais. Trata-se de acolher um Deus que nos visita, um Deus que se liga a nós, um Deus que tem a iniciativa de se dar a conhecer, de se revelar. E aí, falando das grandes religiões da humanidade que têm por base a revelação de Deus, o cristianismo é uma experiência forte, diria culminante dessa experiência religiosa. Não se trata apenas de um sentimento religioso. Eu sei que há algo com o qual procuro estabelecer ligação. Não. Eu sei que há algo, mas há alguém que vem ter comigo, que vem ter com a humanidade, que se dá a conhecer e que estabelece uma relação. E daí a experiência religiosa do cristianismo ser uma coisa inaudita até então e uma coisa que se distingue um pouco de outras experiências religiosas. Mas é importante, voltando à pergunta inicial, qual a importância da religiosidade na nossa vida, na vida das pessoas? É muito importante, porque é o sentir e o ter consciência de que a nossa vida não se joga só com aquilo que está imediatamente à nossa volta, com aquilo que nós vemos de imediato, com o que sentimos de modo sensível na nossa vida de cada dia, mas existe algo mais do que isso. E para nós cristãos, esse algo mais é uma pessoa com rosto. E por isso a religião cristã tem esta característica de permitir não apenas uma experiência interior subjetiva de encontro com a divindade, mas de uma experiência objetiva e pessoal
de encontro com uma divindade que se faz pessoa para se relacionar connosco, que tem rosto, que tem carne, Jesus Cristo. Eu gosto muito da abordagem inicial ao tema, portanto, da origem da palavra. O religar é de facto um convite à nossa postura pessoal no dia a dia. Se nós olharmos a religião como um convite à constante ligação, mas mais do que tudo, religação, ou seja, é a partir do pressuposto que estivemos já ligados anteriormente, né? E tentarmos sempre encontrá-lo. E encontrá-lo através do convite que nos é feito. A mensagem, a mim parece-me que a mensagem de Cristo aqui nesta componente é bastante clara. É amai-vos uns aos outros, portanto, é quase um guia para a vida, não é? Um guia para o dia-a-dia, mais propriamente um conjunto de preceitos que devemos tomar individualmente para com um outro ser lá em cima. Portanto, este convite a religar, a voltarmos a estar ligados com Ele, com Deus, é realmente uma mudança da forma de vermos as coisas, não é? Portanto, voltarmos a estar ligados, é constantemente estar à procura dessa religação, encontrá-la. Como é que fazemos isso? Eu gostaria até de pegar mais nisso, desse continuamente aprofundar a ligação. Não tanto houve uma ligação antes e agora vamos nos religar, como se tivesse havido uma coisa antes de nós, que tivéssemos cá estado num outro contexto. A experiência cristã não passa propriamente por isso, não é? Mas no sentido, há algo que nos antecede e pelo qual nós vimos a este mundo. E na nossa fé cristã, que tem o seu fundamento na fé judaica, há de facto um Deus criador que nos chama à vida, e uma vida que é relação, uma vida que é comunhão. E isso não apenas não apenas uma relação direta com Ele, individual, eu e Deus, mas uma relação que envolve aqueles que connosco estão na mesma experiência humana. Daí a importância daquilo que o Rui dizia. A fé cristã tem um mandamento, aquele mandamento novo que Jesus nos deixou, que de facto nos implica na relação com Deus e na relação com os outros. E é muito claro aquilo que São João diz: quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, não está na verdade, porque é impossível nós termos uma relação com Deus que é amor e, portanto, uma relação de correspondência de amor, e não vivermos essa experiência de amor na vida que nos é dada, nas relações que estabelecemos no nosso dia-a-dia. É aí que se toca também o encontro com Deus. Diria, são duas faces de uma mesma moeda. Não há na vida cristã experiência possível de contacto direto com Deus, excluindo os outros que connosco estão neste caminho. E se quisermos assim numa linguagem ainda mais típica do cristianismo, somos um corpo com os outros que também acreditam em Jesus, que também estão a Ele ligados. Nós somos membros de um corpo e por isso é neste corpo, podemos chamar comunidade, corpo espiritual, de ligação uns aos outros, daqueles que têm a mesma fé em Jesus, é nesta experiência que se toca o divino, poderíamos dizer assim. Claro que há a experiência mística do encontro interior, profundo, com Deus, mas os grandes místicos nunca estão desligados da realidade que os rodeia. É muito interessante aquela expressão de Santa Teresa
quando ela diz uma alma que se eleva e leva o mundo. Santa Teresa de Jesus, a Teresa de Ávila. Ela tem consciência de que a elevação do coração a Deus, na experiência mística, não é individualista. É pessoal, sem dúvida, mas não individualista, porque implica os outros que estão ligados, que a mim estão ligados. E se eu me elevo para o céu, e levo para Deus aqueles a quem eu estou ligado. E podemos dizer também a experiência contrária, não é? Santa Teresa não disse isso assim com clareza, mas sabemos, uma alma que se afunda, afunda os outros que a elas estão ligados, puxa para baixo, não é? Mesmo que não seja assim uma coisa visível, mesmo aquilo que é a minha experiência pessoal, individual, de estar em baixo, por exemplo, estou em depressão espiritual, estou em desolação. Não sou só eu. Se calhar estão também puxo para baixo aqueles com quem me relaciono, não é? E na medida em que estou mais unido a Deus e experimento a comunhão de amor com Ele, então esse amor passa para aqueles com quem me relaciono. Claro que sim. E já agora, antes de prosseguirmos, gostaria de relembrar a todos os que estão desse lado, se tiverem alguma dúvida, comentem, partilhem também a nossa conversa com os vossos amigos e se quiserem interagir connosco, estejam à vontade para comentar. A Sofia vai estar atenta aos vossos comentários e certamente, se for pertinente para a conversa, irá inseri-los por aqui. Já que estávamos a falar desta importância da religiosidade no dia-a-dia comum, digamos assim, qual a importância da religiosidade então nesta altura de pandemia, em que as relações humanas estão tão diferentes daquilo a que nos habituamos? Os momentos de fragilidade fazem-nos perceber os nossos limites. E eu creio que é importante termos consciência na nossa experiência de fé que não recorremos a Deus só porque já não conseguimos alguma coisa por nós próprios. Um Deus tipo muleta. Não é a abordagem correta na nossa experiência de fé cristã. Mas não há dúvida que a humanidade no seu conjunto, e mesmo as pessoas de fé, que no dia-a-dia estão tantas vezes envolvidas por aquilo que é o frenesim da vida corrente, acabam por quase esquecer esta dependência de Deus. Dependência no sentido feliz. Dependência ou interdependência, se calhar é mais correta assim esta palavra. E as experiências de limite, creio que tocam a nossa consciência para percebermos que não somos os todo-poderosos. Não está tudo na nossa mão. E aqui a importância do coração se reabrir, e aqui o sentido também de religião, de se reabrir a esta relação, mas também perceber que nisto não é um salve-se cada um por si, salve-se quem puder. É um salvemo-nos com os outros. A experiência de salvação na fé cristã não é nunca uma experiência individualista. Ninguém se salva sozinho. Somos salvos, no sentido em que Deus intervém para vir ao nosso encontro quando não conseguimos mais, até estávamos pertinho dele e achávamos que o conquistávamos. E percebemos que não é conquista nossa, é dom de Deus. Isto falando na experiência de salvação, mais naquilo que é o contexto religioso. Mas mesmo naquilo que são as realidades da nossa vida neste mundo, com as suas glórias e com os seus fracassos, é bom, é importante que sintamos que estas glórias e estes fracassos não são vividos individualmente,
somos membros de uma comunidade humana, de uma sociedade, e os que têm fé de uma comunidade crente, e os que são membros da igreja de uma comunidade cristã. Isto é muito importante, porque faz-nos também estar mais atentos à vivência da solidariedade. A solidariedade não é apenas ter pena daquele que, coitadinho, está a passar mal. É isso também, mas isso é uma visão muito, muito limitada. A solidariedade é uma participação, é um comungar a experiência dos outros, nas coisas boas e nas coisas menos boas ou mesmo más. Sermos solidários é sermos... A palavra religiosa é mais bonita, mas está gasta e corre o risco de ser mal compreendida. A compaixão. Acha-se muitas vezes ter compaixão é ter pena daquele coitado. Compaixão é padecer com, ou seja, é experimentar, é participar no sofrimento do outro. Quando se diz que Deus é compassivo para connosco, ou que Deus tem compaixão de nós, significa que Ele participa da nossa paixão, participa do nosso padecimento, une-se a nós. Quando se diz que devemos ser compassivos, e de uma maneira mais corrente, solidários, significa nós experimentarmos o sentimento, e não apenas sentimentalmente, mas a experiência de vida, de sofrimento, de quem está realmente a sofrer. E não apenas para sentirmos dó, mas para nos envolvermos na vida dessa pessoa e com ela enfrentarmos a dificuldade naquilo que está ao nosso alcance, seja no conforto espiritual, seja na presença e no conforto que a nossa presença amiga pode ser para a outra pessoa que está a passar mal, seja até do ponto de vista material, e isso não está dispensado na nossa responsabilidade humana e cristã. Eu estava constantemente a fazer o paralelo com o que como tinha dito antes, da outra face da moeda. Portanto, da face da moeda em que nós, enquanto cristãos, nos temos que dar aos outros, e não do cristão religioso individual, do preceito de ir à missa ou de fazer as preces diárias. Portanto, apesar de hoje em dia, em tempo de pandemia, não nos ser possível a participação em pleno e presencialmente em celebrações, era-nos possível realmente fazer esse outro verso da moeda, essa parte da caridade. Eu até pensei que há bocadinho, em vez de compaixão, ia usar o termo da caridade, que é realmente muito importante aqui no nosso dia a dia, portanto, na nossa forma de estar, na forma de que deveríamos ver o mundo. Há bocadinho eu lembrava-me que se nós cristãos, no espaço geográfico que é a nossa matriz cristã, portanto, a Europa, o lado ocidental, se praticássemos mais estes preceitos, o quão diferente não seria a sociedade em que vivemos, não é? Uhum. Se às vezes olhamos para as outras outros lados, por exemplo, vemos alguns judeus a cumprirem os preceitos todos, os muçulmanos também a tentarem ao máximo efetuar as orações estabelecidas, e se nós cristãos, todos os dias pelo menos, olhássemos para o outro e disséssemos: não, eu tenho que te amar, eu amo-te. O quão diferente é que não seria a nossa vivência no dia a dia se puséssemos em prática isso. Sim. Mas é muito importante nós percebermos que o nosso amor para com os outros
porque somos cristãos, não é apenas uma filantropia. Nós poderíamos nos perguntar, então, mas o que é que eu, como homem crente, ou o que é que em mim difere, como homem crente, da outra pessoa que não tem fé em Deus, nem acredita em Cristo, e que também ama os outros, e não ama apenas de palavras ou de sentimentos, mas que torna esse amor efetivo em ações. O que é que nos distingue? Podia dizer assim, do ponto de vista prático, nada. Não tem que distinguir. A razão, a força desse amor é que me distingue. Porque, como dizíamos há pouco, o nosso amor aos outros, acreditamos que tem a fonte no amor que Deus tem por nós, por cada um de nós e pelos nossos irmãos. É muito interessante a palavra caridade, que o Rui usou há pouco, porque eu não tinha usado, porque já tínhamos falado disto, do amor, neste duplo sentido, ou neste duplo movimento, do amor a Deus e do amor aos irmãos. E, de facto, a palavra caridade, caritas, significa também amor, mas poderíamos dizer, tem a conotação do amor mais prático, do amor efetivado, do amor que se traduz em ações. Mas não deixa de ser muito importante percebermos a sua origem. A caridade tem a fonte em Deus. Deus é amor, e a expressão latina para esta frase é, aliás, utilizada na encíclica do Papa Bento XVI, Deus caritas est. Deus é caridade. Nós gostamos mais, porque é mais perceptível, talvez, na nossa linguagem corrente, Deus é amor, mas a expressão latina aparece com caridade. Deus é caridade. E a nossa caridade tem o fundamento nesta caridade que vem de Deus. Nós somos como que mediadores do amor que dele recebemos, do amor que nos envolve e do amor que há de transbordar das nossas vidas, no modo como chegamos a cada um que nos é dado a amar. Isso é muito importante. E eu há bocado falei mais de compaixão, neste sentido de situação de pandemia, o sofrimento que isso implica, as vidas tão atribuladas que tanta gente está a experimentar, e, portanto, a compaixão está ligada a esta comparticipação, a esta experiência comum do sofrimento, do padecer com. Mas claro que a compaixão cristã tem o seu fundamento na caridade divina e na caridade prática que somos chamados a tornar presente na nossa vida de cada dia. Exatamente. E passando um bocadinho agora para o tema liturgia, qual será então o impacto da liturgia na nossa sociedade atual? Qual será a importância da liturgia no nosso cotidiano? Como é que podemos aplicá-la, digamos assim? A questão é um bocadinho complexa. e é um bocadinho complexa porque a tendência, a minha especialidade é a liturgia, e a tendência seria agora fazer já aqui uma introdução teórica do que é a liturgia, tipo uma mini aula de liturgia. Não se pretende isso, mas de qualquer modo é muito bom termos presente o que é que isso significa, o que é a nossa liturgia. Não é apenas um conjunto de rituais, como todas as religiões têm. A liturgia cristã é de facto um ritual, passa pela experiência ritual, e a ritualidade faz parte da nossa vida, não apenas da nossa vida religiosa, mas dos nossos hábitos humanos e da nossa convivência em sociedade, em comunidade. Portanto, há rituais que marcam a nossa experiência comunitária. Podemos dizer, sei lá, festejar o aniversário e juntarmos com os amigos, com os familiares e os amigos para festejar o aniversário e marcar esse festejo com aquilo que é comum, sei lá, muitos não gostam, mas com o cantar os parabéns. É um ritual, não é um ritual propriamente religioso, mas é uma rotina
extraordinária, desculpem a contradição, ou seja, é alguma coisa que faz parte dos nossos ritmos humanos, mas que nos tira daquilo que é o comum do dia-a-dia, porque é um momento de festejo, é um momento que experimentamos de maneira única, pelo menos no aniversário de cada um de nós é só uma vez por ano, mas até os outros aniversários, as comemorações especiais, etc., as festas que fazemos, a experiência da festa é a experiência do sair do comum da vida do dia-a-dia e ter algo de extraordinário, de especial, de não banal. Ora, os rituais marcam o nosso dia-a-dia e a nossa convivência humana, fazem parte. O ritual cristão é o quê? Ou melhor, a liturgia cristã, que também implica a ritualidade. Não é apenas um conjunto de ritos fabricados por nós. É uma possibilidade que Deus nos dá de nos encontrarmos com Ele e de tornarmos esse encontro presente na nossa vida e na nossa vida em relação com os outros. A liturgia cristã, antes de mais, é comunitária. Não é uma experiência individual. Mesmo que eu, em alguma circunstância, tenha de celebrar a liturgia sozinho, sei lá, a liturgia das horas. Nem todos, se calhar, estão muito por dentro do que significa a liturgia das horas, mas é aquela oração da Igreja que marca os diversos momentos do dia. Ao iniciar o dia, com a oração de laudes, que significa louvor, louvores matutinos, com a oração de vésperas, a palavra véspera significa tarde, em latim, e portanto a oração da tarde, ou as outras orações do dia. Portanto, a liturgia das horas é considerada uma liturgia. Pode ser celebrada com a comunidade, idealmente é assim a expressão mais completa. Estou reunido com os meus irmãos, e se estou reunido na igreja, por exemplo, e até pode ser o bispo a presidir, ou o pároco, ou o diácono, ou não estar até nenhum ministro ordenado e ser algum irmão a conduzir essa oração comunitária. A oração de laudes, a oração de vésperas, o ofício de leitura, a hora intermédia, que é uma oração da liturgia das horas, assim, a meio do dia. E se eu estiver sozinho? Sou chamado também a participar nessa oração. A fazer a oração de laudes, a oração de vésperas. Os ministros ordenados têm esse compromisso, até como voto no momento da ordenação. Mesmo que eu não tenha mais ninguém comigo naquele momento. Mas não estou sozinho. Estou, de facto, naquela altura, a rezar aqueles salmos e aqueles hinos, aquelas preces, a meditar naquelas leituras. Estou sozinho, mas estou ligado à Igreja que reza. E à Igreja que, naquele mesmo momento, ou aproximadamente, está a participar também naquela hora de louvor. Sinto-me membro de um corpo orante. Isto só para dizer, a liturgia não é uma oração individual, é uma oração comunitária, mesmo quando eu, em algumas circunstâncias, não possa estar com outros, mas estou em ligação aos outros. E de facto, a liturgia cristã é aquela possibilidade que a Igreja, como comunidade dos que acreditam em Cristo, e que são membros do seu corpo, é a possibilidade que a Igreja tem de continuar a experimentar a obra que Jesus realizou. E aquilo que foi toda a sua vida, desde o seu nascimento, passando pelos diversos episódios da sua missão, até à expressão máxima da sua missão, que foi o dar a vida por nós. Morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu, enviou-nos o Espírito Santo. Este é o cerne da história da salvação. É o culminar desta história de encontro de Deus com a humanidade.
E aquilo que nós acreditamos ser o centro deste encontro não é uma coisa que tenha ficado encerrada no passado, mas através da ritualidade, aquela mesma obra de que nós fazemos memória torna-se participada, vivida por nós hoje. Eu, quando em cada dia celebro a missa, quando celebro não apenas eu como presidente da celebração, como padre, eu, cada cristão, membro de uma assembleia celebrante, quando celebramos a missa, não estamos apenas a participar numa oração, com salmos, com cânticos, com leituras, com preces comuns. O cerne da Jesus fez. E aquilo que Jesus fez não ficou encerrado no passado, mas tem efeitos no presente. E, portanto, é como eu tornar-me participante da última ceia, quando celebro a Eucaristia, da última ceia. E a última ceia não está desligada do dom de Cristo na cruz. Quando ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por vós. O corpo é entregue. Este corpo e este sangue que Jesus, sob a forma do pão e do vinho, entregou na última ceia aos discípulos, é aquele corpo e aquele sangue que foram realmente entregues na cruz. Ou melhor, a consumação desta entrega que ele fez na ceia só acontece na cruz. Mas nós não estamos apenas a recordar a alguém que reuniu os seus discípulos numa ceia e que depois completou essa entrega morrendo na cruz e acabou. Aquele que se entregou, que morreu por nós, ressuscitou. E quando nós estamos a participar na Eucaristia ou noutro sacramento, estamos a reviver a Páscoa de Jesus, na sua globalidade. Não estamos apenas a lembrar um morto que, com muito amor, deu a vida por nós. Ele morreu e ressuscitou. E nós estamos a receber essa força de vida que ele manifestou naquele momento, naquela hora, mas que nos envolve também a nós. E como é que nós participamos nisso? Através da liturgia. Nós podíamos dizer assim: então, mas eu, quando faço alguma coisa por amor dos meus irmãos, também estou a manifestar a Páscoa de Jesus. Claro que sim. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus diz: não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. E ele deu-a, dando-se por nós, entregando-se por nós, deu a vida por nós. E chamou-nos a fazer o mesmo. Então, quando nós amamos os outros, quando eu vou ao encontro do outro que está a sofrer, quando eu dedico o meu tempo a ensinar, a anunciar, apenas a conviver e a partilhar o amor do convívio, da relação com os outros, também estou a fazer experiência da Páscoa. Agora, é muito importante perceber que para essa experiência ser realmente experiência pascal, eu preciso de a alimentar no encontro litúrgico. A liturgia não está desligada da vida. Esse é o risco de muitas pessoas na sua experiência religiosa. É acharem que têm um momento da sua vida ligado ao culto. E depois vão para a vida dita profana. E este desligar, esta separação entre sagrado e profano não pode existir na vida cristã. Talvez exista, não estou a julgar, mas talvez exista noutras experiências religiosas. Mas na experiência cristã não pode existir isso. Porque se eu participo no culto, ou seja, se eu vivo a liturgia, se eu celebro a missa, se eu rezo a oração de laudes, se eu sou batizado e revivo o meu batismo em cada dia, então é para que este dinamismo pascal da entrega de Jesus por amor seja vivido por mim naquele momento em que eu ali celebro e depois em cada hora da minha vida, do meu dia-a-dia. A missa só é completa quando aquela entrega
de Jesus, que me convida a entregar-me com Ele, se faz depois entrega na hora seguinte, quando eu saio da missa. E quando eu chego a casa e me encontro com a minha família, e nesse dia estão todos uns chatos e não me apetece aturá-los, e é aí também. Ou quando sou chamado na segunda-feira a iniciar uma semana de trabalho e não me apetece nada, e as coisas no trabalho estão a correr mal, e o ambiente é péssimo. Ou então quando as coisas correm muito bem e o ambiente é bom, e eu faço aquilo com gosto. Tudo isso que eu faço, com gosto ou com dificuldade, deve ser expressão da minha união a Jesus e da minha entrega com Jesus pelo mundo. É muito bonito ver a liturgia nesta perspectiva, não apenas como uma ritualidade fechada no templo, mas como alguma coisa que ali se vive de maneira intensa, profunda, envolvente. É a experiência do sagrado, mas de um sagrado que pretende consagrar toda a minha vida. Deixa de haver sagrado e profano. Porque na vida de um cristão, de facto, tudo é sagrado. Mesmo as coisas ditas não explicitamente religiosas, não explicitamente litúrgicas, agora para dizer assim, ou cultuais, mesmo essas, mesmo que eu não esteja a pensar em Deus nesse momento, eu estou marcado por isso. Eu, quando fui batizado, fui mergulhado na experiência da entrega de Jesus. Morri com Ele e com Ele ressuscitei para uma vida nova. E isso ficou no passado? Não. A ideia é que esta experiência de morte e ressurreição que ali no meu batismo foi inaugurada, me marque para sempre. Para que tudo na minha vida seja esta experiência de dar e de ressuscitar, de morrer e de voltar à vida. E de maneira cada vez mais intensa. É muito bonito o movimento que ilustra a experiência de vida cristã, e nomeadamente da vida litúrgica, que é um movimento de espiral. Não é apenas um movimento circular, de tudo volta ao mesmo. Já vimos isto acontecer o ano passado e agora vemos outra vez. Já celebramos o Natal e celebramos-lo outra vez. E daqui a pouco tem a Páscoa, já vimos. Cada Natal, cada Páscoa, cada dia da vida de um cristão pode voltar ao mesmo ponto, ao mesmo dia do ano, ao mesmo mês, mas não estamos no mesmo ponto de partida. É uma linha ascendente. Até podemos passar pela mesma direção onde estivemos no ano anterior, mas estamos mais acima. E cada vez mais acima até à plenitude. Ora, é neste movimento ascensional, poderíamos dizer assim, com a sua repetitividade, e aqui entra a questão do ritual, da ritualidade, da rotina, da boa rotina, até essa repetitividade me faz experimentar a vida de maneira cada vez mais intensa, na medida em que cada vez estou mais envolvido pelo amor de Deus. Participar da liturgia deve ser isto, ou seja, deve ser eu preciso daquele encontro, preciso de ouvir aquela palavra, aquele anúncio de amor, mesmo que eu já o conheça, aquele anúncio que ali é feito, torna-se agora ali presente naqueles sinais, aquele rito e aquela palavra que o acompanha, e os cânticos que o envolvem e que também o exprimem. Tudo isso alimenta o encontro com Deus, o encontro com os outros que também ali se estão a encontrar com Deus. A experiência da comunhão na liturgia é muito importante, para que depois aquilo mesmo que eu ali vivo possa ser refletido e levado à vida de cada dia. E que a vida de cada dia possa ser também orientada para o novo encontro. Há uma expressão muito feliz do Concílio Vaticano II, no documento que tem sobre a liturgia, que foi logo o primeiro documento do Concílio, chama-se Sacrosanctum Concilium, e que diz a certa altura: a liturgia é meta e fonte da vida cristã. De facto é isto, é uma meta para a qual nos dirigimos, este encontro profundo, orante, celebrativo com Jesus. E ao mesmo tempo é a fonte de onde promana toda a vida dos cristãos e da Igreja.
Desculpem, estou para aqui a dizer muita coisa e já dei aquilo que eu não queria fazer, que era quase dar uma catequese litúrgica, se calhar começou a ser, mas olha... Ora essa, super, super interessante. E pegando numa coisa que disse, nos cânticos, qual então a importância da música para a liturgia? Como é que a música nos pode ajudar a viver melhor a liturgia? Uhum. Esta é a pergunta para 1 milhão de euros, não é? Sim, jackpot, jackpot. Olha, isto é um tema muito sensível e muito interessante. Eu gosto, como ponto de partida, nós há bocado falámos de religiosidade, não é? A experiência da religiosidade na nossa vida de cada dia. E a experiência da religiosidade também se faz com a música. Também se exprime na música. E a música também inspira sentimentos religiosos. E ela, de facto, é comum, não é apenas alguma coisa que marca a experiência da fé cristã, mas ela é comum às diversas experiências religiosas da humanidade. Eu diria, não sei se há experiência religiosa, se há religião sem música, nos seus rituais, nas suas expressões, creio que é comum, pelo menos à grande parte das experiências religiosas da humanidade. No caso da fé cristã, eu gosto de fazer, quando falo de música litúrgica, eu gosto de fazer uma distinção entre música religiosa, música sacra e música litúrgica. O que é que eu quero dizer com isto? A música religiosa é aquela música que exprime ou imprime sentimentos religiosos, mesmo que não sejam cristãos. Ou sentimentos religiosos cristãos, verdadeiramente cristãos, mas que eu, de maneira mais informal, mais pessoal, ou até com os meus amigos na fé, experimento em diversos momentos da minha vida. Sei lá, estou ali com os amigos num momento de oração e tenho uma canção de inspiração religiosa e canto-a e rezo com ela, ajuda-me a rezar, ajuda-me a exprimir a minha fé. Sim. Música religiosa. A música sacra, eu creio que é um conceito mais global. Primeiro, porque requer, naquilo que é a caracterização da música sacra por si, uma certa qualidade objetiva, uma qualidade formal. Ou seja, tem que ser música com valor. Não é apenas a cantiga que eu esta manhã, porque estava inspirado, me veio ao ouvido e aqui pus e até fiz uns acordes e vamos lá cantar esta canção religiosa. A música sacra, na sua objetividade, tem uma maior exigência, até do ponto de vista artístico. Portanto, não pode ser já uma música comum, diria assim, ou até banal. Não quer dizer que a música religiosa seja banal, né? Até porque se ela parte de uma experiência religiosa, já por si não é banal, mas mais comum, até no seu estilo. Pode ser formalmente igual a uma música de outro género qualquer, ou de outro contexto qualquer, de música pop, posso perfeitamente utilizar todos esses géneros de música e rezar com isso, e pôr-lhe uma letra religiosa. Mas a música sacra tem de facto uma outra exigência. E quando falo de formalidade, não falo de formalismo. Falo da importância da forma que veicula um conteúdo. Isso também é importante. E depois a música litúrgica. A música litúrgica é a música para a liturgia. Dizendo assim, é a música que faz parte da celebração litúrgica. Não é apenas a música que se usa por acaso. É a música que faz parte integrante. Diria assim, que nasce com aquela concepção da celebração.
E é uma música, por isso, muito especial. Não é apenas um aproveitamento de outra coisa qualquer e que eu agora também uso ali. Porque ela deve adequar-se, por exemplo, ao período do ano litúrgico que eu estou a viver. Deve ser integrada nesse contexto celebrativo. Ou então à celebração específica da missa, ou do batismo, ou do funeral, das exéquias, ou seja o que for. E também ao momento específico da celebração. E, portanto, ela tem uma finalidade muito específica, que é integrar a liturgia. Não é apenas uma coisa que se cola ali, não é um aposto. A música litúrgica faz parte integrante da liturgia. Agora, aqui, entre música sacra e música litúrgica. A música litúrgica deve ser música sacra, ou seja, deve ser música de qualidade. Deve ser composta para a liturgia, especificamente. Deve ser composta a partir de textos de qualidade e não apenas do poema que o Espírito Santo me inspirou naquela manhã em que eu estava com aqueles sentimentos e são muito verdadeiros e o poema é muito autêntico, mas será que serve para aquela celebração litúrgica? Será que tem o caráter de uma certa universalidade que se requer também na linguagem litúrgica? Aqui, às vezes, temos alguma dificuldade, porque aquilo que diz muito a mim e a mais dois ou três, e até pode ser agradável ao ouvido de mais gente que escuta, pode não ser assim tão adequado para a exigência da liturgia. E atenção, a música litúrgica não tem só um estilo, não é só um estilo de música. A própria Igreja reconhece isso e valoriza a diversidade. Diz que devemos valorizar o património já existente, mas que também nos devemos abrir a formas novas de enquadramento cultural e da realidade de cada tempo para podermos compor coisas adequadas para uso litúrgico. Mas fala-se sempre disto, do adequar, ou de uma coisa adequada para, de uma coisa feita para. E isto voltando um bocadinho atrás, a música litúrgica tem de ser música sacra. E não precisa de ser a música sacra do compositor XPTO consagrado na história da música. Pode ser de um compositor praticamente desconhecido. Mas é importante que seja reconhecida pela comunidade. E a comunidade não são só aqueles dois ou três que ali se reúnem para rezar. É a comunidade também na sua diversidade, na sua até universalidade, não é? E agora, a música sacra é litúrgica? Pode ser ou pode não ser. E temos música sacra que até nasceu em contexto litúrgico, foi criada para a liturgia, mas não se adequa a determinada liturgia, ou à liturgia que hoje celebramos. Porquê? Bom, até pela forma, pode acontecer isso. Até pela exigência técnica que pode implicar. Pensemos numa obra famosa, numa missa de Mozart. Ela pode utilizar-se na liturgia. Em alguns casos tem sido utilizada, mas sempre em situação muito extraordinária. Pensemos numa obra, numa missa, diria assim, de um compositor, em que o Glória demora 12 minutos e o Credo 15 minutos. Estou só a falar de duas das peças. Se quisermos ir ao Kyrie e aos Santos e aos Agnus Dei. Portanto, são músicas que nasceram em contexto litúrgico, que até podem ter sido feitas para a liturgia, mas não podemos dizer que seja música propriamente litúrgica, ou seja, música que se integre na liturgia que esta comunidade hoje
é chamada a celebrar. Penso que pode haver uma situação muito extraordinária em que nós disponhamos de 3 horas para a missa, porque depois a missa não é só música, não é? Ou nem sequer o conceito de missa-concerto é muito adequado. Não há missa-concerto, é missa que integra música. E, portanto, precisarmos de dispor de 15 minutos para o credo, então agora vamos sentar, e era assim que se fazia, de facto, aqueles momentos se sentavam, porque agora é para a música, para escutar a peça musical, não é? Portanto, nem toda a música sacra é a música litúrgica, ainda que possa ter nascido em contexto litúrgico. Mas a música litúrgica, volto a dizer, deverá ser música sacra naquilo que implica de qualidade, de objetividade, não apenas de subjetividade da melodia ou do texto. Há uma outra coisa só que eu gostava muito de dizer a propósito da música litúrgica. Nós falamos muitas vezes da música que exprime sentimentos, mesmo sentimentos religiosos, autênticos. E é verdade, a música deverá ser expressão de uma alma orante, de uma comunidade orante, não só na melodia em si, mas na melodia que veicula um texto. Isto é muito importante. A música e a sua função expressiva. Mas na liturgia, a música não tem só uma função expressiva. Tem também uma função, desculpem aqui um neologismo, impressiva. A música litúrgica não deve ser só expressão do que a gente sente. Deve também imprimir uma forma de sentir. A gente às vezes depara-se com algumas reações diante de um determinado cântico, de uma determinada música, e alguém que diz, essa música não nos diz nada, ou esse cântico, melhor dizendo, esse cântico, música e texto na sua unidade, não nos diz nada, não é aquilo que a gente sente, não é a expressão do nosso... Talvez não seja a expressão do que tu sentes, mas pode-te ajudar a sentir aquilo que a música é chamada a transmitir. Nós somos, até noutras experiências musicais, quando estamos sozinhos em casa e gostamos de ouvir música, tendemos muito a procurar uma música que, sei lá, ligo o Spotify, vou procurar música e temos a música que esteja de acordo com o nosso estado de alma, não é? Estamos felizes, vamos procurar uma música que exprima essa felicidade, essa alegria, às vezes essa euforia. Estamos mais carregados, estamos mais tristes e vamos procurar uma música que exprime esse nosso estado de alma. Na liturgia não é só isso. Eu acho que até a nossa liturgia podia ser muito pobrezinha se fosse só expressão dos nossos sentimentos, porque nós às vezes estamos tão vazios ou tão desgraçados que se a liturgia fosse apenas o somatório dos sentimentos que para lá levamos, sairíamos lá iguais, quanto muito solidários uns com os outros porque partilhamos sentimentos. Nós vamos à liturgia para sermos marcados com alguma coisa diferente daquilo que estamos a viver, daquilo que estamos a sentir. Diferente ou pelo menos nova, mais profunda. Vamos lá para ser transformados por Jesus. Então, se eu quero ser transformado, não vou apenas escolher coisas que sejam expressão daquilo que eu já levo para lá. E qual é o critério disto? Aí é a própria objetividade da liturgia. O que é que nós vamos celebrar hoje? Por exemplo, na quarta-feira de cinzas, o que é que nós vamos celebrar? A consciência de sermos pecadores. E não apenas eu individualmente que pequei, mas de sermos membros de um povo pecador. De uma igreja que inicia um caminho de preparação para celebrar a Páscoa. Ora bem, eu até me confessei na véspera. Estou em estado de graça. Chega à celebração e apanho com um cântico de entrada que me diz pecamos, Senhor, tal. Tem compaixão. Chega ao Salmo responsorial, pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Chega ao cântico e depois ainda tenho a imposição das cinzas, arrependei-vos e acreditai no Evangelho.
mas eu estou em graça, eu confessei nesta manhã, o que é que eu agora... Então, aquilo que eu estou ali a dizer não é a expressão autêntica, porque eu neste momento não preciso pedir perdão, porque, mas somos sempre pecadores. Não é tanto isso. É, eu ali integro-me numa comunidade que se reconhece necessitada da misericórdia de Deus e de fazer um caminho de conversão. Entro nessa história, entro nesse movimento. Vou dar um outro exemplo contrário. Contrário não, mas complementar. Diferente, mas complementar. Domingo de Páscoa, ao tempo pascal. E vou à missa e convite à alegria. E aleluias para aqui, aleluias para ali. Né? Mas a minha vida está-me a correr muito mal. E eu até estou com um problema grave em família. E até há alguém na minha família que está muito doente e isso deixa-me triste. Como é que eu agora vou para ali cantar aleluia e dizer que alegria que estarmos... Não estou nada alegre. Eu não estou alegre. Mas eu sou membro de uma comunidade que está a experimentar não apenas uma alegria momentânea de que tudo corre bem, mas uma alegria que me vem da força de Jesus ressuscitado que transforma a minha vida. E se calhar eu entrei ali com sentimentos de angústia e não me apetecia nada ouvir aqueles cânticos felizes e menos ainda cantá-los, mas fui envolvido por isso. E talvez isso tenha transformado alguma coisa. Talvez isso tenha conseguido imprimir sentimentos e atitudes espirituais diferentes daquela que eu espontaneamente estava a experimentar. E, portanto, ali a liturgia transformou-me. E a liturgia tem que ser transformadora, não apenas na palavra que é proclamada, não apenas no rito que é feito sobre o altar, não apenas na veste que o celebrante... Em tudo. Também, e de maneira muito especial, na música e no canto. O canto litúrgico não é apenas expressivo, é impressivo. Procura imprimir atitudes, sentimentos espirituais que me transformem. Então, assim, em forma de conclusão, aproveito para partilhar o comentário do Duarte Domingues. É uma questão que é: qual o aspecto mais importante na prática de música litúrgica nas celebrações eucarísticas? Sim, resumindo tudo o que se disse agora, qual é o aspecto mais importante que podemos procurar na música litúrgica? Bom, isto é um bocadinho genérico, não é? Dá para muita coisa nesta pergunta e nesta resposta. Qual é o mais importante? Bom, eu diria é importante que ela seja autêntica, que seja música verdadeira e nesta verdade e nesta autenticidade quer-se dizer também coincidente com aquilo que se está a celebrar. É importante que não seja música banal, que não seja música improvisada. Ok, não estou a falar de um momento de improviso do organista, mas a improvisação estuda-se também. Chama-se improvisação, mas também requer estudo. E, portanto, é expressão... Sabem vocês que são músicos, não é? Mas não se improvisa no sentido, o que é que a gente agora... vamos cantar isto, tanto dá. Não, tem que ser música preparada para... Eu quando vou escolher música para uma celebração, tenho que ver que celebração vai ser. Qual é o tempo litúrgico, o que é que nós estamos a celebrar nesse dia, qual é a mensagem da palavra de Deus. Os cânticos não têm que ser uma repetição do que escutamos nas leituras, mas se os cânticos, sobretudo os que são escutados depois, a começar pelo Salmo responsorial, que aí faz parte integrante da liturgia da palavra, se eles tiverem alguma ligação com o contexto celebrativo, é bom, é importante. Isso é um elemento importante. Portanto, não é apenas aquilo que às vezes a gente experimenta em alguns repertórios de alguns grupos ou coros que têm assim 10 cânticos, 12 cânticos, um bocadinho mais, pronto. E a gente vai a algumas missas e ouve aquele cântico. E ele serve para aquela missa, mas se fosse um batizado
também se usava aquele cântico, e aquele grupo depois vai cantar um casamento e também usa aquele cântico, e depois ao funeral da tia de uma amiga e também é aquele cântico. Isto, do ponto de vista litúrgico, não é muito correto. Não significa que não haja alguns cânticos que se adequem, que tenham algo em comum, que se possam utilizar em diversas celebrações, mas há uma especificidade muito grande do cântico em ligação com a liturgia. E uma outra coisa muito importante, eu diria até o mais importante, é a sua ligação ao texto. Não se arranja um texto religioso para encaixar numa música que já conhecemos, que até pode ser de outra coisa qualquer e que agora vamos batizá-la, pondo-lhe uma letra religiosa. Isso não é um bom princípio de música litúrgica. Normalmente, o bom princípio é: eu tenho um texto e vou compor uma melodia que exprima musicalmente aquele texto. E deve haver uma adequação muito profunda da música ao texto. A música deverá ser expressão, deverá ajudar a levar aquele texto da racionalidade das ideias, expressa nas palavras, à emoção do coração e dos sentidos, a que a música consegue chegar de maneira mais envolvente. Eu digo uma palavra, tenho uma frase que conheço do Evangelho desse dia, e repito aquela palavra. E eu agora arranjo uma melodia para aquela frase. E aquela frase vai sendo cantada. E a repetitividade do canto. E o que implica de ensaio e depois de utilização na celebração. Aquela mesma palavra que ecoou ali naquela celebração, talvez me vá acompanhar de maneira mais intensa e profunda quando eu vou para casa. Já estamos a passar o tempo, mas só para terminar com um exemplo prático. Há pouco, aqui no seminário, tivemos a celebração da oração da tarde, a iniciar o domingo, as primeiras vésperas do domingo. E aos domingos, os textos da antífona, o texto que envolve o cântico do Magnificat, é sempre diferente em cada domingo, porque está sempre ligado ao Evangelho desse domingo. Chama-se o cântico evangélico, o Magnificat, ou o Benedictus, nas laudes, na oração da manhã. E, portanto, todos os domingos é diferente. E estão a ver o que é uma comunidade que canta habitualmente a liturgia das horas, aprender todas as semanas um cântico diferente, não só para as vésperas, para o cântico evangélico, mas amanhã para as laudes e depois para as vésperas do domingo à tarde. É sempre diferente. Só se repete daqui a 3 anos, quando estivermos outra vez no 6º domingo do tempo comum do ano B. Portanto, não se utiliza mais aquele cântico. E, de facto, nós não o conhecíamos, estivemos a preparar o folheto e assim, estivemos a ensaiá-lo, e até pareceu um bocadinho estranho. Isto é um bocado arrevesado, esta música, não é? Ensaiámos, tal. Voltámos a ensaiar antes da celebração começar e depois utilizámos ali no momento-chave, no Magnificat, no cântico evangélico, no momento solene das vésperas. E eu reparei que quando acabaram as vésperas, bênção final e toca o órgão e saímos e vamos para o jantar, havia alguns a cantarolarem aquele texto, que não era conhecido antes, né? E nem era assim tão fácil quanto isso, mas alguma coisa, e com aquela música, aquele texto, aquelas palavras que rezamos, se fossem só lidas ou só recitadas, ou se calhar tinham passado mais facilmente. Aquela melodia ajudou a trazer aquele texto no coração e na memória e por princípio, idealmente, a levá-lo à vida, que é este o objetivo da liturgia e da música litúrgica, da celebração à vida, da vida à celebração. Exatamente. E que bela forma de terminarmos este tema. Mas antes de terminarmos, Rui, quero que nos fales sobre o que é que está para chegar aqui ao nosso tertuliano. Ora, antes de mais, aqui este terceiro programa, inicialmente era para ser o último. Portanto, nós tínhamos a ideia que o confinamento ia ser um bocadinho mais curto do que estamos já agora a observar daquilo que será. E, portanto, acabamos por estender um bocadinho mais e provavelmente até depois dado o debater das várias ideias que fomos tendo, estendê-lo se calhar um bocadinho mais. E esperemos nós que o consigamos estender muito para lá aqui desse período de confinamento.
Ora, alguns temas são música e a questão da religiosidade sempre, e portanto, há um dos casos em que vamos falar de cuidados paliativos, de cenários de catástrofe e refugiados, das influências da música popular na música litúrgica. Haverá também um que será a música, religiosidade e família, e vamos ter ainda um a pedido dos nossos amigos do laboratório que falamos na semana anterior, que será uma proposta para o mesmo domingo ou para uma mesma solenidade, várias pessoas ligadas a um dos ramos do cristianismo contribuir com os seus expertise para a melhor forma de musicar as celebrações desses domingos. E, portanto, iremos ter uma visão daquilo que seria a celebração nossa no catolicismo, mas também como é que um dos nossos irmãos ortodoxos ou anglicanos iriam fazer essa proposta também. Muito bem. Este tema de hoje daria certamente para estendermos esta conversa durante muito tempo. Haveria muito mais aqui a abordar e a debater, mas aquilo a que nos propomos é uma conversa relativamente curta, de 1 hora, e portanto já estamos a estender um bocadinho. Portanto, agradeço em meu nome do serviço a todos os que estão aí desse lado, por todos os comentários, todas as partilhas, todo o debate que está a haver, entretanto, nos nossos comentários, mas por uma questão de timing não vamos conseguir responder por aqui. E aproveito para me despedir de vocês com a nossa despedida habitual, portanto, com o nosso brinde virtual do nosso tertuliano ao Chá das 5, e encontramos das 9. Das 9. Oh Rita, eu peço desculpa ainda só antes do brinde. Posso só ler uma frase aqui muito bonita que eu estava para ler há bocado e depois me passou, e acho que era assim uma maneira bonita de terminarmos também. Claro que sim. É uma frase de Santo Agostinho, num comentário que ele faz aos Salmos. E ele diz assim, a propósito disto, da beleza da música e do que ela é capaz de exprimir, diz assim: é realmente inefável aquele que não podes dar a conhecer por palavras. E se não tens palavras para o dar a conhecer e não deves ficar calado, nada mais te resta senão cantar com júbilo, para que o teu coração possa expandir a imensidade da sua alegria, sem se ver limitado pelas sílabas das palavras. Cantai ao Senhor com arte e com júbilo. Acho que é muito bonito isto que Santo Agostinho nos diz, que nos ajuda a perceber o que é a importância da música na nossa experiência religiosa, na nossa experiência de fé, nomeadamente na fé cristã e na liturgia. Frase bela. Realmente não poderíamos ter uma forma melhor de terminar este episódio de hoje. Portanto, despeço-me de vocês e encontramos-nos aqui no próximo sábado. Muito obrigada, Padre Pedro Lourenço, pela sua presença. De nada, com todo o gosto. E por este momento incrível de aprendizagem com que nos presenteou. Um bem-aja e muito obrigado. Então, muito obrigado também pelo convite. E encontramos-nos aqui no próximo sábado, às 9, para mais um Tertuliano. Obrigada, boa noite. Boa noite.